Olá, sou André Miceli e essa é a série de inteligência artificial generativa da MIT Technology Review Brasil. O tema de hoje é como a inteligência artificial generativa está moldando o futuro da experiência do consumidor. Para isso, estão comigo aqui os meus amigos. Hoje é uma conversa em casa. A Ana Matar, CIO da TIM Brasil, e Douglas Montalvão, que é vice-presidente para América Latina Enterprise na Adobe. Vou começar, além de dar as boas-vindas e agradecer a presença de vocês. Obrigada. Quero perguntar para a Ana como vocês têm visto esse tema na TIM. De uma forma mais ampla, depois a gente vai afunilando a nossa conversa. A Ana, como a inteligência artificial tem te ajudado a prover experiências melhores para os consumidores da TIM? Bom, obrigada pelo convite. A gente vem utilizando AI na TIM há alguns anos, né? Começou quando a gente começou a fazer os investimentos em Big Data, porque AI sem dados não funciona. Então, em 2015, 2016, a gente começou um investimento muito forte na nossa plataforma de Big Data, evoluindo para cloud, investindo em dados nos últimos anos. Então, desde 2015 e 2016, a gente veio investindo bastante nisso. Em 2020... já com esses dados bastante trabalhados, um lake único na empresa, a gente começou a introduzir de uma forma mais massiva o uso de AI. Então, acho que o primeiro case que a gente pode falar um pouco foi da nossa assistente, a Thaís. Então, a gente usou AI para fazer toda a interação com os nossos clientes, primeiro, canal de voz, no nosso atendimento ao call center. Então, a gente, em 2020, começou com o projeto da Thaís. A Thaís foi ampliando, né? Ela foi crescendo, né? Nasceu um bebezinho, ela foi crescendo, adquirindo novas funcionalidades, resolvendo diversas demandas. Então, ela começou com resolvendo uma série de demandas, foi evoluindo ao longo dos meses, em 2020 e 2021. Hoje, ela participa do atendimento concierge. Hoje, ela é a nossa plataforma de AI, fim a fim, para o atendimento ao cliente nos canais. E a gente aprendeu bastante com ela. Então, esse é um caso que eu acho que a gente pode contar de sucesso que a gente teve ali na nossa jornada com o uso de AI. E agora, mais recentemente, com todo esse boom da AI generativa, né? A gente veio estruturando isso de uma forma bastante, diria, na verdade, gerenciada e orientada à nossa estratégia. Então, foi criado, inclusive, um comitê, um grupo que trata do tema dentro da TIM, onde a gente garante que os casos de uso que a gente está tratando e testando são casos de uso que têm sentido, né, que são relacionados à nossa estratégia. O nosso foco inicialmente é interno. Então, a gente tem testado bastante internamente para depois a gente pensar em tocar o cliente, né? Porque são testes de modelos, são tecnologias novas. A gente tem bastante preocupação com segurança dos nossos dados, dos nossos colaboradores, dos nossos clientes, né? Então, segurança de dados para nós é importante, seja dos colaboradores, seja dos clientes. Compliance. Tudo isso para a gente são pilares críticos para a gente evoluir nos casos. Por isso, a gente começou com esses casos de uso ainda interno, mas certamente isso é transformador, não temos dúvida. Agora, Douglas, a Ana começou falando sobre a criação de uma estrutura única de dados, o que muitas vezes não acontece. Algumas empresas, no afã de dar respostas para o mercado, respostas para os seus acionistas, com temas que estão na moda, claro, acabam pulando algumas dessas etapas. Começa a usar uma camada de apresentação de inteligência artificial generativa, que muitas vezes, sei lá, é uma API do Bard ou do ChatGPT, ao invés de construir os arcabouços que são necessários para que essa tecnologia seja entregue da melhor forma possível. Como vocês têm visto essa jornada das empresas, do mercado de uma forma mais ampla, e o que tem sido feito para quebrar esses silos de informação que são tão comuns? Primeiro, obrigado pelo convite, obrigado, Ana, pela presença. Eu acho que a Ana comentou bem, o tema de AI não é um tema novo. A gente já fala disso há muitos anos. Mas a AI generativa, ela sim traz componentes diferenciados e que realmente geram um componente novo de transformação. E as empresas, se a gente parar para pensar, a questão de você personalizar o conteúdo para o seu consumidor final é uma coisa que todo mundo está nessa busca, né? Competir por produto e preço, se a gente pega a sua indústria,
pode ser commodity. Né? Você vai lá, se a sua briga vai ser produto, amanhã o seu concorrente, né, lança um produto parecido. E se é preço, hoje em dia copiar preço é muito simples. Então as empresas estão nessa busca de personalizar esse conteúdo. Só que hoje a IA generativa, ela te dá essa capacidade de realmente você fazer essa personalização, que a gente fala, em escala. Você tem milhões de clientes, como eu levo essa personalização para esses milhões de clientes, considerando que eles estão em diferentes canais ao mesmo tempo, que eles estão consumindo conteúdo em tempo real. Então, esse eu acho que é o grande salto do que a gente vê hoje com a IA generativa. É fazer a personalização, mas em escala, cliente a cliente, e tudo acontecendo em tempo real, nos múltiplos canais que existem na relação empresa-consumidor. E aí tá como eu saio da AI, vamos dizer assim, 1.0 para a AI agora generativa 2.0. Minha opinião não é uma questão de moda. Realmente, às vezes aparecem, nós da indústria de tecnologia, a gente gosta de, né? Traz os conceitos e, de repente, E o hype, né? Vira o hype. E às vezes não tem um caso de uso por trás, não está conectado com a estratégia de negócio. Para mim, a AI generativa é algo que já está. E já está gerando muito impacto em diferentes indústrias. E está avançando muito rápido. A gente vê isso na Adobe. A quantidade de produtos que a gente está lançando semana a semana. Acabou de ter um evento global nosso semana passada que chama Adobe Max. As coisas que eu vi lá, eu fiquei surpreendido, né? Sendo que eu estou dentro da empresa. Então, é uma coisa que realmente veio para ficar e vai escalar muito rápido. Então, o que eu vejo nas empresas que a gente conversa no dia a dia é essa preocupação de não ficar atrás. Eu vejo que isso está acelerando, que está crescendo, como eu faço? E aí a gente vai para a pergunta que você comentou aqui, que é muito importante. Que caso de negócio que a gente quer resolver? Né? Como a gente cuida dos dados, como a gente protege a informação, como a gente, ao invés de só automatizar algo que você já fazia antes, como a gente gera experiências novas. Então, a gente vamos pensar o que a gente quer fazer diferente para, então, pensar na tecnologia. Então, a gente está nesse processo com vários dos nossos clientes. Ana, nesse processo de parar e pensar, planejar, na ideia de um ponto de não retorno que certamente ultrapassamos, vamos Sim. conviver com inteligência artificial e com inteligência artificial generativa a partir de agora. Como você tem visto esses temas na agenda dos executivos em geral, seus pares, na própria empresa, mas fora da empresa também? De que forma esse assunto tem sido tratado? Bom, a gente está no auge do hype. Como o Douglas falou, assim, é muito rápido o release de novas versões, softwares que já estão vindo com APIs de AI generativa, mas ainda muita cautela. Porque, precisamos pensar em casos de uso. Uhum. Então, as soluções já vão vir com AI. Então, não adianta a gente também querer, né, desenvolver algo que as Big Techs estão desenvolvendo e vão evoluir. Porque, afinal de contas, a gente está falando de um custo de processamento, custos de cloud, etc., que são elevados. Está na agenda de todos os executivos, todos. Não só na TIM, mas dos executivos com que eu converso no mercado, está na agenda de todos. Muita gente ainda não tem os dados preparados. Então, existe, sim, muito essa questão do hype de usar a onda de, estou usando AI generativo, no final das contas tem algum silo de dado, algum dado departamental, então aquele caso de uso não traz, talvez, o retorno que ele poderia trazer. É muito mais como uma questão de estou usando algo novo, tecnologia por tecnologia, que eu acho também que, no final das contas, não gera valor, né? Tem bastante gente assim, mas preocupados com como que eu consigo adotar e estar na pauta, né, de todos os executivos. No final das contas, as soluções estão vindo com AI pronta. Então, existe também uma questão de segurar a ansiedade, porque do mesmo jeito que a gente pensava cloud first, digital first, então agora é AI first, né? Então é digital mais alguma coisa, cloud mais alguma coisa, AI mais alguma coisa. Então, soluções de MarTech, por exemplo, obviamente nós vamos ter sempre o uso de modelos de machine learning, que são especializados, mas elas vão vir com AI embedded, né? Embarcado, como a gente chama. Soluções de faturamento, o próprio ERP, com certeza no futuro vai ter tudo isso. No final das contas, então, como que a gente consegue equilibrar que tem sentido investir agora, fazer agora e usar agora que já está à disposição, como que a gente segura a ansiedade para usar no futuro e ir preparando, pavimentando
essa arquitetura tecnológica, tá? E como até como a gente prepara as pessoas, né? Os próprios usuários, os funcionários das empresas. Perfeito, Você perfeito. comentou de Martech, né? Tem certas tecnologias hoje que você, quando você tinha que criar certas jornadas do consumidor, você demorava uma semana desenhando uma jornada, desenhando um conteúdo. Hoje, com a tecnologia generativa, você faz isso em segundos. Então, a gente tem algumas reuniões com clientes que as pessoas veem as demonstrações dos produtos e falam, mas isso aí vai roubar meu trabalho, né? Não, a visão é, as pessoas precisam saber o que pedir para a IA generativa e agora ela te potencializa você escalar no nível de milhões de jornadas. Então, antes a gente pensava nos clientes como se eles fossem segmentos de pessoas. Hoje você consegue falar consumidor a consumidor como indivíduo. Mas as pessoas têm que saber o que pedir para a IA generativa também. Então, tem todo um trabalho de preparar o próprio time interno para receber a inovação, né? Acho que da mesma forma que a gente está falando de preparação dos dados, é uma tecnologia muito transformadora, como a gente já falou aqui, né? E ela certamente muda a nossa forma de trabalhar para melhor. Eu acredito que ela vem como, né, vamos usar a palavra aqui, o copiloto de fato, para incrementar a produtividade, para trazer novas oportunidades. E aí a gente fala assim de reskilling, a gente fala assim de revisar processos de trabalho, né, de cortar etapas em alguns processos de trabalho, em algumas jornadas. E não vai ser tudo generative AI, né? Claro. A gente pode pegar um processo onde ele é um processo tradicional, parte dele uma AI tradicional pode resolver, outra parte um RPA pode resolver, uma outra parte pode desaparecer e uma outra generative AI pode resolver. Então, vai existir uma combinação de tecnologias. A AI generativa é mais uma tecnologia que, de fato, transforma. É um salto tecnológico bem grande, mas ela não vai resolver tudo sozinha. Você tem visto isso no processo de capacitação, de reskilling, upskilling, em todos os níveis das organizações em geral? Isso tem sido, de fato, uma preocupação das empresas, enfim, nos congressos, nos lugares onde você trafega? Os executivos têm se preparado de uma maneira que você entende que é a correta? Porque eu tenho a sensação de que muitas vezes há uma preocupação grande de dar respostas para a própria empresa, dar respostas para o acionista e não necessariamente entender o que é possível fazer de fato, ligar os business cases que vão trazer retorno sobre, os melhores retornos sobre investimento, mas às vezes me parece uma certa agonia, na falta de uma palavra melhor, uma ansiedade de entregar alguma coisa. Como você tem visto isso, Ana? Falar um pouco assim de reuniões, congressos, encontros com outros executivos, acho que está tudo muito incipiente em cada um, dentro das próprias empresas de tecnologia, né? O Douglas falou aqui da Adobe, que tem muita coisa que para ele é novo. Dentro das Big Techs também isso acontece, então a gente tem bastante contato com as Big Techs. E os colaboradores das Big Techs falam que, mesmo dentro deles, ainda é tudo muito novo, novas releases, ainda muito baby steps, né? Eu acho que tá passo a passo nessa questão do treinamento. Dentro da TIM, a gente tem uma preocupação de tocar a empresa inteira, porque a gente vai estar falando, por exemplo, daqui a pouco de uma versão de Office Copilot. Então, vai tocar o dia a dia de todo mundo. É para todos? Não necessariamente. Então, tem pessoas que vão precisar, tem outras pessoas que não. Então, mas é uma preocupação e a gente tocar toda a empresa, em termos de dividir conhecimento, contexto tecnológico, linkar com o contexto de trabalho, função, papéis e responsabilidades, sempre numa visão de algo que é DNA da nossa empresa, né? Inovação a serviço do nosso cliente, né? A gente não vai trabalhar tecnologia por tecnologia. Na verdade, a tecnologia gerando valor ao negócio, né? Gerando valor aos nossos colaboradores e clientes. Então, isso talvez agora tenha um custo também, que as empresas estão preocupadas. Tem um custo associado, no futuro esse custo será diluído. Claro. Na TIM, a gente tem uma preocupação em fazer um educacional com 100% dos colaboradores. É nesse caminho que a gente tem ido. E eu acho que isso vai variar de empresa para empresa. E depende dos executivos que estão lá, né? Tem muita gente bastante ansiosa, né? Eu converso com alguns amigos e alguns executivos querendo mostrar algum resultado e muitas vezes nem mesmo ligado a um objetivo de negócio. Exatamente. Então, no final das contas,
É muito seguir o hype. Nesse processo, seguir o hype, eu me lembro aquele livro que o Nicholas Carr lançou no início dos anos 2000, talvez final dos anos 90, o IT Doesn't Matter, onde ele fez um estudo de correlação entre dólar investido em tecnologia e retorno lá na ponta para o acionista. E em um determinado momento ele encontrou um ponto de inflexão. Começou a falar, não necessariamente se você investir mais em tecnologia, o que hoje para a gente é óbvio, você vai dar mais retorno para o teu acionista. Tem um ponto que os investimentos parecem se descolar das necessidades de negócio e aí vou migrar uma tecnologia porque acho que a nova é melhor. Um brinquedo novo, né? Exatamente. Um brinquedo novo é uma boa forma de definir esse processo. E a Adobe tem um conjunto importante, a Adobe está cada vez mais ligada ao processo de geração de inteligência artificial. Vocês, como a Ana falou, e algumas outras empresas colocaram no roadmap das ferramentas soluções de inteligência artificial generativa e tinha uma pauta que já estava na agenda, que era a de hiperpersonalização. Agora, isso fica ainda mais fácil. O processo de criar personalização em massa, ele vai ficar mais fácil porque as ferramentas já estão com várias soluções embarcadas para que isso aconteça. Do ponto de vista da empresa, Douglas, como ela pode garantir que essa hiperpersonalização aconteça, mas que não fique de alguma maneira artificial, que ela de fato consiga ganhar com essa possibilidade que pode ser infinita de entregar conteúdos, produtos, soluções, informações na mesma proporção que ela tem de usuários? Eu acho que, só dando um passinho atrás antes de responder a sua pergunta, o conceito de copiloto é a nossa visão também. A IA generativa ela vem para potencializar o ser humano, né? Para você poder fazer mais e entregar mais. A demanda do consumidor já é para receber conteúdos personalizados. E como eu falei, se você pega os milhões de clientes que uma empresa pode ter, os diferentes canais, tudo acontecendo em tempo real, a tecnologia limitava. As empresas estão buscando essa personalização, mas a tecnologia sim te limitava. Então, na nossa visão da Adobe, a IA generativa ela quebra essa limitação. Hoje você consegue criar essa visão unificada do consumidor, você consegue ativar isso em tempo real, você consegue orquestrar nos diferentes canais e entregar um conteúdo personalizado cliente a cliente. Então, na verdade, o time que as empresas têm hoje vai ser o mesmo time, as pessoas têm que reaprender a utilizar, só que elas agora viram, entre aspas, aqui fazendo a brincadeira, super-humanos no sentido que criam conteúdos, agora sim, em escala que antes não era possível. E no final do dia, eu acho que é isso. É entender como encaixa nos processos, como gera um valor que antes você não tinha capacidade de gerar, como esse valor realmente gera um retorno real para o business, para não acontecer de ser somente mais uma modinha onde as coisas não estão impactando o dia a dia, né? Pois é. Como você vê esse tema na perspectiva de quem está usando essas ferramentas? Até que ponto a personalização ela de fato traz resultados? Isso é similar àquela constatação que o Carr fez de a empresa ganha muito, mas se ela não souber usar em um determinado momento, isso perde um pouco o sentido. Eu falo sempre do tema, podemos pegar o tema do exemplo mesmo da Thaís. Esse é um exemplo claríssimo onde você tem a questão da personalização e do entendimento do contexto do seu cliente para gerar um resultado. Então, a gente observa isso claramente no nosso dia a dia e ela foi um grande propulsor para a gente hoje ser o que a gente é em excelência de atendimento ao cliente, né? Certamente, muito disso vem, de fato, dos resultados que a gente conseguiu das pessoas, das nossas pessoas, junto com a Thaís, entendendo o que o cliente estava demandando, evoluindo a solução, personalizando essa solução e personalizando as jornadas. Então, sim, a personalização traz resultado, é um fato. A personalização e o contexto trazem resultado. Agora, com a AI generativa, o que a gente vê? A gente vê uma possibilidade de um salto nessa gestão da Customer Experience, como a gente chama, né? Da experiência do cliente. Porque a gente está falando de poder processar mais dados,
dados de texto, texto longo combinando com texto longo, modelos que antes a gente não conseguia. E aí ser mais contextualizado e interpretar melhor o que a gente está entendendo como a demanda do nosso cliente. Então, de fato, a gente vai ter um outro salto aí, uma possibilidade de salto, sempre com um ser humano que está ali, olhando, avaliando, fazendo um trabalho que antes a gente chamava de curadoria e que agora muita gente no mercado chama de engenharia de prompt. E, na verdade, é sempre uma questão da curadoria. É um humano que entende dos processos, entende dos seus produtos e serviços que são oferecidos, recebe a demanda ali daquele cliente dele e, junto com a AI, como um copiloto, vira um super-humano que consegue interpretar cada vez melhor e trabalhar melhor. E vai alimentando aquele motor. Né? Então, o processo de trabalhar o motor, de gerenciar o motor com a AI generativa vai ser o mesmo que a gente tinha com as AIs anteriores. E aí, acho que agora, com mais ferramenta, é muito mais produtivo. É o que a gente tem até agora, né? Porque é tanta novidade que está saindo. Semana que vem... Daqui a pouco pode aparecer hoje mesmo alguma coisa muito nova. Exato. Mas é isso, essa questão de potencializar o que a gente já tem hoje. Mas a gente tem sempre um humano envolvido ali. E mudando um pouco o perfil da forma de trabalhar também, né? Mais que pensar em construir coisas, é como pedir para a AI de uma forma que ela consiga entender e gerar algo que faça sentido para o negócio. Exatamente. Então, no contexto que a Ana comentava. Sabe que na MIT Technology Review a gente fala com frequência que para toda situação complexa existe uma solução simples, elegante e errada. Porque não dá para tratar de uma forma simples algo que de fato é complexo. E esse juízo de valor sobre os caminhos possíveis e aquele que você vai escolher, isso faz total diferença para que as respostas desses projetos não sejam simplesmente uma resposta à sua própria ansiedade enquanto executivo. Mas quando vocês falavam, eu fiquei pensando, a gente tem dois grupos bastante frequentes consumindo o conteúdo MIT Technology Review. Um é de executivos, um pessoal que avançou muito nas suas carreiras e vai buscar uma informação que aprofunda aquilo que busca entregar. Né? Vai trazer, vamos falar de energia, vamos falar de telecom, vamos falar de uma maneira mais aprofundada do que o padrão. E o outro é de empreendedores. O pessoal que está começando, que precisa ali tratar de diversas demandas que vão surgindo ao mesmo tempo, startup, galera que está pegando investimento, mas que está cuidando da solução, enfim. Mas são grupos que, de alguma forma, dialogam com as mesmas questões e têm as mesmas demandas. Tem um caminho mais frequente para esse processo de hiperpersonalização, Douglas? Como isso funciona? Quais são os primeiros passos, ou pelo menos os primeiros passos depois de ajustar os dados, para que esse tipo de benefício seja sentido? Na nossa visão, você falou bem, a Ana tinha mencionado também, tudo começa com os dados. Só que, na nossa opinião, um pouco além de somente ter os dados unificados. É como você pensa nessa ativação também. A gente tem um conceito que, aliás, virou até um artigo nosso aqui, o famoso cemitério de dados. Muito investimento em tecnologia para construir essa visão unificada, mas você não tem uma visão, né, na minha cabeça, que eu quero ativar esses dados em tempo real, você criou um grande cemitério. Com esse primeiro desafio resolvido, é como eu crio essas jornadas que capturem o cliente no momento que ele está lá no seu canal. Ele está te dando um certo contexto e ele tem uma expectativa de receber de volta algo que seja personalizado. Então, aí que existem os dois momentos. O momento que a gente viveu até hoje e agora o momento com a IA generativa. Porque antes a gente pensava muito em segmentos, como eu falei. Segmentos de 1.000 pessoas, de 100.000 pessoas. Hoje você vai conseguir falar com o André naquele canal, naquele segundo que ele está ali, no contexto que ele está ali, nas informações que você, de certa forma, está entregando para a empresa. E isso é uma mudança grande. E como você falou de empresas maiores e startups, eu acho também que essas tecnologias vão colocar as empresas muitas no mesmo nível. Que elas vão permitir que as empresas menores consigam também entregar esses conteúdos hiper-personalizados. Então, acho que vai acabar um pouco a diferença entre a empresa grande tendo acesso a certas tecnologias que empresas menores não tinham. Então, acho que o novo normal vai estar muito equilibrado entre as empresas. Porque a tecnologia está disponível, ela existe, e ela realmente potencializa, se escala muito rápido. Acho que vai começar uma nova disputa aí entre, né, diferentes empresas, diferentes segmentos e diferentes tamanhos. Bom, para você que nos assiste, vamos colocar aqui embaixo um QR Code para o artigo que o Montalvão mencionou, a era
do cemitério de dados, que foi um artigo que ele escreveu, que já fez bastante sucesso, mas a gente vai retomá-lo e vamos colocar um QR Code aqui embaixo, só apontar o celular para cá e ler o artigo. Como você trata essa questão, Auana, do Information Lifecycle Management? Como vocês gerenciam aquilo que pode expurgar? Enfim, tem coisas que são legais, mas tem coisas que são decisões de negócio. Como é essa questão para você? Isso está dentro da gestão do ciclo dos dados, tá? O Douglas mencionou um ponto que a gente também começou a investir bastante em 2016, que foi o que a gente chama de Actionable Data. Então, a gente começou a mudar todas as nossas plataformas de gestão de campanha, trabalhando com Next Best Action, é um trava-língua, né? Next Best Mas Offer, foi bem. Next Best Action. E a gente começou a trabalhar os dados, a gente chamava do dado actionable. E agora, quando a gente vai para a nuvem, essa é uma preocupação que a gente tem o tempo inteiro. Um dado na nuvem, se ele não gera valor, ele é puramente custo. Ele é puramente custo. Então, essa chave a gente virou no ano passado, quando a gente começou fortemente a nossa jornada para a nuvem, então, finalizando ela. Um dado na nuvem, se ele não gera valor, ele é custo. Então, se ele é custo, ele é expurgado, ele vai para uma mídia de um custo mais baixo, que se eu precisar acessar, eu também tenho um tempo maior para acessar. Então, é isso que está dentro do nosso speech diariamente. Porque a gente está falando sempre do investimento em tecnologia. Investimento em tecnologia gerando valor. O cliente quer mais, né? Muito mais personalização, mais produtos, mais jornadas e experiências, pagando sempre a mesma coisa ou menos, né? Então, tem sempre esse desafio pressão por todos os lados, da pressão. Então, no final das contas, se preocupar com o ciclo dos dados, a gestão disso, principalmente quando a gente está em nuvem, é uma condição sine qua non para nós. Então, é algo que a gente trata diariamente, com as práticas de FinOps, principalmente, tá? E temos um time preocupado só com isso. E quais são os entraves? Essa eu quero ouvir de vocês dois. Assim. Quais são os principais desafios nessa jornada? Vou começar com a Auana. Vocês têm uma estrutura que, evidentemente, já é muito madura. As empresas de telecom, elas investem em tecnologia há muito tempo. A TIM não é diferente. Vocês participam ali de um segmento que é duro em termos de competição e precisam lidar com essas questões há bastante tempo. E negócios assim acabam criando precedentes que servem de exemplo para negócios que ainda estão em desenvolvimento. Quais foram os principais desafios ao longo desse caminho? Tem mais a ver com educar as pessoas ou mais a ver com implementar essas soluções? Tem mais a ver com implementar. Eu acho que implementar não é o desafio. A jornada da mudança da forma de pensar, de reconstruir processos, né? Jogar fora algo e recriar diante de uma tecnologia que chega nova, que te possibilita aquilo, é o maior desafio. Então, por exemplo, quando a gente falou de dados aqui agora, né? Existe o desafio de falar, não, mas para eu treinar um modelo eu preciso de 24 meses de dados. Mas será que você precisa mesmo de 24 meses de dados? Vamos olhar qual é o objetivo do modelo. Porque, às vezes, o processo que você está avaliando, né, o objetivo daquele modelo, 12 meses de dados são suficientes, 10 meses de dados são suficientes, ou menos. Então, quebrar isso, né, quebrar esses paradigmas, esses conceitos, né, que as pessoas têm, é um grande desafio. Então, o desafio de mudança do famoso mudança do mindset é fato, não é buzzword, é fato. E a gente não tem mais o tempo, né, para mudar a cultura, mudar o mindset. É uma decisão. Vamos mudar? Vamos mudar. E é daqui para frente, temos que mudar e ser assim. Esse é o principal desafio. Então, ao longo desses anos todos, esse é o principal desafio. Certamente, a tragédia da pandemia, ela trouxe para o lado da tecnologia uma oportunidade e a gente conseguiu ter uma velocidade muito maior e uma aceitação muito maior, eu acho que, dentro das empresas, de adoção das tecnologias, de mudar os processos, de estar aberto à mudança, obrigatoriamente. Acho que essa velocidade ela não vai ser reduzida. Esse momento a gente conseguiu na pandemia e ele continua potencializado, mas as pessoas continuam sendo, acho, o principal desafio. A implementação vem a reboque. Eu tenho uma percepção idêntica a essa, conversando com os executivos dentro e fora
do Brasil, o termo cultura aparece talvez em 100% das vezes. Fato, é assim, impressionante. É sobre isso. pessoas, no final do Tanto dia. executivos na Ásia quanto nos Estados Unidos. A gente está falando, a gente está num negócio de pessoas. Esse é o nosso negócio, de pessoas. A gente serve a pessoas e a gente tem pessoas ali dentro. No final das contas, pessoas têm anseios, sonhos, Exato. Expectativas, histórico, medo. expectativas. E acho que é isso que é o maior desafio. Essa questão da principal zona de desafio. conforto, de saída da zona de conforto, ela parece muito frequente. Temos um processo que, de alguma maneira, funciona e quando você insere esses recursos, quando você insere tecnologia para mudar os processos, você vai mudar algo que, eventualmente, levou a empresa até ali. E empresas pequenas ou empresas médias, empresas que têm uma estrutura de tecnologia que é mais reativa, isso é muito comum. O cara fala, não, mas a gente chegou aqui assim, por que a gente vai mudar? Vai mudar porque o que vem pela frente é diferente do que o que passou. E isso toca em pontos que são extremamente pessoais e tem a ver com isso que vocês falaram dos medos. Que é a natureza do ser humano, né? Você A acha que gente sim? tem medo, a gente tem medo do que a gente não conhece. Sim. Então, parte do processo de mudança cultural é as pessoas entenderem como aquilo vai impactar o dia delas, o trabalho delas. E tem um processo de poupar energia que não necessariamente é consciente. A gente, Sim. de alguma maneira, é talhado para economizar energia. Segue os mesmos caminhos, faz Exato. escolhas parecidas. Acaba virando um processo automático. De construção, que necessário. você precisa romper. Por isso que a cultura me parece um desafio tão grande. Agora, algo que a gente vê também na pergunta que você fez para a Ana, complementando, 100% concordo com o que você comentou, é a questão do alinhamento estratégico e dos executivos. Quando a gente fala com diferentes empresas que nos chamam para falar de projetos de inovação, incluindo AI generativa, eu sempre pergunto, quem que é o sponsor da iniciativa? Ah, não é de uma área específica, aí você... Agora é a CIO, ela está envolvida, é o CEO, é o CMO, é a CEO. Aí você já começa numa visão que é muito diferente. Já está conectado com uma necessidade de negócio. Esses projetos que é alguém de uma área super específica ali e que está no nível médio, né, que quer fazer uma coisa desse tamanho transformacional, como isso pode ser dentro da empresa, na verdade não vai chegar em lugar nenhum. Agora, nesse processo de personalização da experiência do cliente, falar de pessoas é bastante frequente. Preciso entender o perfil, e antigamente eu criava clusters para me comunicar com aqueles clusters. Hoje em dia, a tendência é que eu tente dialogar com um indivíduo. O que dá para falar que vem aqui, pelo menos num curto espaço de tempo, de próximos passos em relação a essa personalização, a experiência do cliente em geral? Eu acho que o diferencial vai ser a humanização. Como a Ana comentou, somos pessoas trabalhando para os nossos consumidores, que são pessoas também. Então, a capacidade de personalizar, ela está avançando muito. E você vai conseguir entender o contexto exato daquele consumidor e entregar um conteúdo personalizado. Mas se aquele conteúdo é robótico, ele não está conectado com a essência do ser humano que está ali consumindo, na verdade, vai ser uma coisa... Você reagiu a um contexto, nada mais. Então, acho que o grande diferencial vai ter nessa capacidade de humanizar essas interações. Porque, como você falou da Thaís, eu imagino que uma das preocupações de vocês é isso, que ela não pareça um robô por trás, né? Que ela seja mais contextualizada e humanizada. E a tecnologia evoluiu para isso. Lembra que a gente tinha antes aquelas URAs automáticas, etc. A tecnologia evoluiu, a voz evoluiu, a voz sintetizada evoluiu, etc. E eu acho que é aí que a IA generativa dá o pulo do gato, porque com o resultado que a IA generativa traz, a capacidade de processar melhor, de ter modelos mais acurados para entender o que está acontecendo. E um humano que entenda do processo ali, a capacidade da gente entender, que aí vem a história do sentimento, da emoção, do sentimento de verdade, né? Não é simplesmente o neutro, positivo e negativo, né? Do sentimento que está por trás, do contexto, do histórico. Aí vem a criação de momentos nas jornadas que sejam momentos marcantes para o cliente, que seja numa régua de comunicação, que seja no momento de uma oferta, né? Ou que seja no momento simplesmente de agradecer um pagamento. Sabe que tem a teoria do Vale da Estranheza, né? Que é no campo da estética, da robótica. Ela fala que quando os seres humanos percebem uma interação digital, quando um algoritmo ou uma emulação ela se passa por um ser humano e ela se comporta de uma forma parecida, mas não idêntica, que ela provoca mais repulsa do que empatia.
Parece creepy, né? Fica estranho, estranho, né? Esse cara tá, né, de alguma maneira, me enganando. A gente não sabe exatamente qual o mecanismo cerebral que nos faz afastar esse outro lado, né? Esse instrumento de interação, que no caso é um algoritmo. Como vocês estão testando isso? Porque o processo de desenvolvimento dessa interação, ele pressupõe que vocês vão colocar algumas coisas que não necessariamente funcionam de primeira. Como é isso? Como lida com o erro nesse processo de amadurecimento? Isso está no nosso dia a dia. Para não falar só da Thaís, por exemplo, a questão mesmo das jornadas digitais. É algo que a gente observa bastante. A gente tem ferramenta que usa AI, que observa como as jornadas digitais estão funcionando para os nossos clientes, e a gente vê onde a jornada é quebrada, onde a jornada não está funcionando bem. E a gente para pensar o que funcionaria melhor. Né? Às vezes é uma legenda ali para colocar o formato da data que o cliente tem que colocar, já explicando que formato é. Às vezes é um posicionamento do botão clique aqui. Então, a gente percebe isso. Existem ferramentas hoje já para mostrar como que a gente pode criar jornadas mais personalizadas que não sejam estranhas, que ele não pense que o algoritmo está ali por trás. E quando a gente fala de um atendimento, seja num canal de texto ou de voz, a possibilidade de você colocar o humano a qualquer momento da jornada em contato com aquele cliente quebra um pouco também essa estranheza da jornada totalmente digital para clientes que não são totalmente digitais. Porque a gente tem as novas gerações aí que elas querem isso. Eu não falo isso de opinião, né? A gente vê isso pelo comportamento e pelos números, né? De vários relatórios de mercado que a gente vê. Eles querem isso, querem 100% digital, né? Então, para esse tipo de cliente, ótimo. Talvez ele não sinta que o algoritmo é estranho. Talvez para algum outro tipo de cliente ou uma jornada específica num contexto, a possibilidade de você falar com o humano, mesmo que seja um produto 100% digital, quebra um pouco isso. Então, acho que toda eficiência que a gente vai poder trazer também com AI generativa possa possibilitar isso em diversas jornadas. Sim. Acho que o foco não é automatizar processos de jornadas, é humanizar e adaptar a cada um. A gente tem várias gerações consumindo hoje ao mesmo tempo, né? Desde os mais jovens até as pessoas que estão mais acostumadas com o mundo não tão digital. Como vocês têm feito para educar os tomadores de decisão a respeito dessas tecnologias, Douglas? Conversas, workshops, eventos, trazendo essas inovações, essas novidades, incluindo isso na agenda deles, levando muitas vezes para os nossos headquarters na Califórnia. Então, é muito um processo de realmente trazer essas novidades e mostrar como isso impacta o business. Como construir junto, que é uma jornada no final do dia. Né? Não é uma questão que se virou uma chave. Claro. Como a gente vai construindo em conjunto essa visão de longo prazo. Porque não é só... No final das contas, eu fico pensando que quem precisa colocar a tecnologia no mercado não trabalha só comercialmente nesse sentido. Você precisa educar essas pessoas também. Mas eu falo que eu estou num negócio de educação. Me parece uma boa visão, exatamente. E Ana, como você enxerga os próximos passos em relação a essas tecnologias? A gente vai caminhando aqui para o final. Quero, nesses últimos 5 minutinhos, ouvir de vocês em relação às apostas. Quais tecnologias devem permanecer no hype? Você precisa fazer escolhas que são sempre importantes, da onde caminhar. Essa concordância assim, é quase um processo terapêutico. É verdade. É verdade. Como você está olhando essas alternativas e o que você tem no teu roadmap? Fato que a AI generativa chegou para compor o nosso parque tecnológico, e não acho que seja só um hype. Existe um trabalho forte de escolha dos casos de uso e das tecnologias que vão te suportar, porque daqui a pouco vai virar commodity. Acredito que hoje a gente tem bastante player no mercado com isso, mas assim como foi para o mercado de nuvem, eu acho que esse mercado deve se consolidar, porque a evolução dos algoritmos requer uma capacidade computacional imensa. Então, para você criar uma API, né, de AI generativa, com modelos LLM, você tem que ter uma computação muito pesada. Acho que pequenas empresas, né, de tecnologia não vão conseguir fazer isso. As big techs vão à frente aí nesse investimento, certamente. Nós, como clientes,
vamos ter uma vantagem, porque ao longo do tempo isso tende a ficar cada vez mais comoditizado. E o nosso desafio é repensar como que a gente trabalha melhor, como que a gente pensa em experiências e jornadas melhores, né? Como que a gente tem um reskill das nossas pessoas, porque a tecnologia vem e ela cria novas demandas também no mercado consumidor. Ela muda o comportamento dos clientes, né? Do mesmo jeito que uma tecnologia vai mudar o comportamento do colaborador, né? Uma IA generativa, um copiloto, ser impactado por algo que foi criado, vai gerar novas expectativas, vai gerar novos comportamentos que geram novas oportunidades de negócio. Então, eu acredito nesse ciclo virtuoso. Legal. Douglas, para a gente fechar, quero te ouvir sobre um tema que você falou um pouco no início, a respeito de fazer as perguntas, do processo de substituição, um tema que é recorrente. 6 meses atrás, quando houve aquela carta do Institute for the Future, que o Steve Wozniak, o Elon Musk, uma galera até pesada, assinou pedindo 6 meses de interrupção das pesquisas em inteligência artificial. Uma carta que, na minha interpretação, foi estranha. Né? Imaginar parar 6 meses e todo mundo concordando com essa história. Alguma empresa que, porventura, aderisse àquele movimento correria o risco de ver seus concorrentes dispararem. Enfim, me pareceu algo ali entre a inocência e a hipocrisia, sabe? Entrando no apocalipse. Esquisito. Mas vocês precisam certamente lidar com essa questão. Você está oferecendo algo para alguém, você vende soluções que, de alguma maneira, a pessoa que está do outro lado pode falar, pô, será que eu estou comprando alguma coisa que vai me substituir no futuro? Como é esse tema para vocês? A gente tem uma visão muito otimista. Na verdade, a gente acha que a IA generativa, nem sei quem inventou esse conceito de copiloto, mas essa é a visão Adobe também. De que as tecnologias que a gente está criando vai aumentar a capacidade humana. Porque a demanda já existe. O que a Ana falou, os clientes já têm expectativa de receber esse conteúdo personalizado. E quando você entregar esse conteúdo cada vez mais personalizado, essa expectativa vai crescendo. Então, hoje, a tecnologia te limitava. Então, a gente tira essa limitação. Então, o ser humano, ele vai ser aumentado. Ele vai conseguir fazer muito mais coisas que ele fazia antes. Por outro lado, eu concordo também que existem riscos que têm que ser controlados. Tem que existir uma governança. Porque, sim, você poderia ir por caminhos que não são interessantes para a sociedade. Você tem a questão, por exemplo, na Adobe, a gente tem uma tecnologia chamada Firefly, que ela cria imagens a partir de textos, uma das funcionalidades. Então, como a gente controla que os textos que estão sendo criados ali, eles não têm viés de gênero, viés de raça. A gente não quer, como sociedade, dar passos atrás de coisas que a gente já está evoluindo. Então, como a gente garante que essas novas tecnologias elas estão alinhadas a essas visões? Tá? Então, como você cria essa governance? Uma grande preocupação da Adobe, aliás, é essa questão de tudo que está sendo criado esteja alinhado com o que a sociedade espera da gente também. Tem toda a questão de direitos autorais. Sim. Uma imagem foi criada, de quem é o dono daquela imagem? Uma preocupação muito grande da Adobe também. Riscos de segurança. Né? Então, como as pessoas identificam que uma imagem foi criada por AI versus uma imagem que foi criada por uma pessoa diretamente. Então, são preocupações que a Adobe tem no dia a dia, no momento de desenvolver essas tecnologias, que estão sendo trabalhadas, mas a nossa visão é otimista. Vai aumentar muito a capacidade humana, mas as empresas precisam ter essa consciência desse governance que precisa existir, porque a sociedade não quer dar passos, não quer andar casinhas para trás, né? A gente quer andar para frente. Então, é importante que isso esteja debaixo de visões éticas e de controle de risco e de governo do que está sendo feito. Bom, muito bom. Eu ficaria aqui fazendo perguntas para vocês sobre esse tema por muito tempo. Esse foi o nosso episódio, como a inteligência artificial generativa está moldando o futuro da experiência do consumidor. A Ana Matassi, eu da TIM, minha amiga, muito obrigado por estar aqui. Obrigado sempre pelo muito convite. bom conversar com você. Obrigada, André. Foi ótimo. Douglas Montalvão, meu amigo também, vice-presidente Latam Enterprise na Adobe. Obrigado por estar aqui, meu amigo. Obrigado a você pelo convite. Obrigado, Ana. Prazer. Obrigada. É isso. E a gente volta aqui na MIT Technology Review Brasil para falar sobre tecnologia, negócios e sociedade na nossa série de inteligência artificial generativa. Tchau, tchau.